Boa noite, meu nome é Esther, sou professora de Biologia e atuo como professora de suporte da disciplina Imunologia no CEDERJ. Boa aula para a gente. Na aula de hoje, nós vamos falar mais especificamente sobre imunoglobulinas. Por quê? Na P1, eles sempre pedem para vocês descreverem as cadeias, e eu sempre falo para vocês que vou mostrar um esquema específico para cadeia. O que significa cadeia? Olha só. Cadeia, vou mostrar o desenho aqui. Ó. Deixa eu tentar aumentar aqui. Essas regiões aqui, representadas pela cor verde ou azul, são regiões chamadas de cadeia. Por quê? Vocês estão vendo essas ranchuras? Essas ranchuras aqui que parecem buraco de chave? Na verdade, essa estrutura é onde a imunoglobulina se liga, igual esse desenho rosa aqui. Imagine que esse desenho rosa aqui seja uma célula bacteriana, e essa célula bacteriana tem um ligante, que aqui está representado como determinante antigênico. Essa imunoglobulina se encaixa diretamente no que a gente conhece como PAMPs. E ele ativa uma série de reações, e essas reações desencadeiam na destruição desse patógeno, tá? Por isso que cada tipo de imunoglobulina ela é ativada em determinados tipos de imunoglobulinas. Cada tipo de imunoglobulina se liga a determinados patógenos, que é isso que eu quis dizer. Cada patógeno tem um ligante específico, tem um PAMPs específicos, e então esse PAMPs se liga a alguns tipos de imunoglobulina. Vamos lá para a definição. Imunoglobulinas se ligam especificamente a um ou a alguns antígenos aproximadamente relacionados. Cada imunoglobulina, na verdade, liga-se a um determinante antigênico específico, ou seja, cada pedaço, suponhamos que um patógeno tenha 3 ou 4 tipos de ligantes. Então, cada ligante se liga a um determinado tipo de imunoglobulina. Suponhamos que uma pessoa esteja desenvolvendo COVID. Então, na superfície do vírus, existe uma spike, né? Uma proteína, que a gente chama de spike. Essa proteína tem um tipo de coroa, e essa coroa se liga a um determinado tipo de imunoglobulina. E essa imunoglobulina, geralmente, é IgG. E esse IgG, geralmente, ele inicia uma cadeia de reações para destruir esse vírus, impedindo que ele entre e deposite seu DNA, seu material genético dentro da célula para que use o maquinário dessa célula para reprodução. Deixa eu ver se perguntou alguma coisa. Ah, tá. Beleza. Então, quando esse patógeno se liga, aqui, ó, tá vendo? Essa parte azulzinha é o patógeno. Essa parte rosa é a imunoglobulina. Essa imunoglobulina se liga ao patógeno e ativa as células TCD4 ou TCD8 e inicia o processo de destruição desse patógeno. Sem essa ativação, olha aqui, célula B. Célula B é o linfócito B. Geralmente, o linfócito B, quando ele está ativado, ele vira CD4. Quando ele linfócito T ativado, ele se torna CD8. Então, ele inicia o processo de destruição da bactéria ou de qualquer outro patógeno. Porque a bactéria ela é bem menor do que a célula humana, do que qualquer tipo de célula animal. Então, tem uma comparação aqui, que a célula rosa é a célula animal, e a célula meio esverdeada ou azul é a bactéria. Então, é necessário que essa bactéria ative um antígeno para que a célula B ou T inicie a cascata de reação
para que ela seja eliminada, tá? Ela não simplesmente dá um chute na célula. Ela precisa de uma cascata de reação. Por quê? Uma célula sozinha, ela não destrói a bactéria. Ela precisa de uma cascata enzimática. Lembra o que foi falado na AD1? Na AD1 falou-se sobre o vírus mpox. Nessa AD1 também falamos sobre qual imunidade é estimulada para destruir esse vírus. Então, inicialmente, a primeira fase do processo de destruição do vírus é a ativação da imunidade inata. Imunidade inata não possui anticorpos. Imunidade inata possui células específicas de defesa. Porém, quando essas células específicas não conseguem eliminar a quantidade de vírus, ou seja, elas não conseguem eliminar, impedir que os vírus se reproduzem, aí entra em ação essa imunidade, que é a imunidade adaptativa, que apresenta anticorpos. Esses anticorpos potencializam o sistema de defesa, né? Permitindo que o corpo use estratégias mais eficientes para destruir os patógenos. Ligação antígeno pelo anticorpo é a função primária de anticorpos que pode resultar na proteção do hospedeiro. Estrutura básica das imunoglobulinas. Isso aqui eles vão pedir para vocês desenharem. Todas as imunoglobulinas têm uma estrutura de 4 cadeias como única unidade básica. Elas são compostas de 2 cadeias leves idênticas, 23 cadeias, e 2 cadeias pesadas idênticas, de 50 a 70 cadeias. Aqui, ó. Cadeia pesada, essa parte grandona. Cadeia leve, essa parte pequenininha. Então, se aparecer uma prova pedindo para você esquematizar cadeia pesada e cadeia leve, você vai ter que desenhar 2 pedaços pequenos e 2 pedaços grandes. Esses pedaços pequenos têm um tipo de ligação ao pedaço grande. Tá? Esse pedaço aqui que está preto é o lugar onde a imunoglobulina se liga ao antígeno, ou ao epítomo, que é o local onde apresenta os pumps do patógeno. Tá? Pontes de sulfeto. Pontes de sulfeto intercadeia. Esther, Oi. uma dúvida. Se eles pedirem para desenhar, eu tenho que desenhar uma parte fora, mais as cadeias? Uma coisa que você precisa gravar é que eu já até coloquei lá no grupo. No final dessa apresentação, aqui só tem 15 páginas. Eu vou dar um pulo para facilitar a sua compreensão. Essa questão, você precisa gravar o formato dessas 5 imunoglobulinas, porque cada uma tem um formato diferente. A diferença é que IgG, IgE e IgM têm um formato parecido. Você está vendo essas duas listras aqui centrais? A posição da listra é que muda nessas 3 imunoglobulinas. Isso torna mais ou menos eficiente o combate ao patógeno. Porque, dependendo do tipo de ligação que elas têm, ela pode se fixar mais com vírus, mais com homindos ou mais com bactéria. É por isso que é necessário você gravar o formato e onde você bota esses desenhos, onde está a cadeia J, onde está a cadeia I. Isso eu vou mostrar para você e não demora muito, não. Espera aí que eu vou dar um pulo. Essa parte aqui é Information. Aqui, ó. Olha esse desenho aqui, um pouco diferente do outro. Mas deixa eu só reduzir o tamanho da imagem para ficar mais completo. Aqui, ó. Cadeia leve, VL. Cadê a cadeia leve? Cadeia leve é esse rosa aqui mais claro. Cadeia pesada é esse rosa junto com esse rosa mais escuro, tá? Por quê? Porque essa região aqui é variável. Tem algumas imunoglobulinas que têm vários bracinhos. Porém, é necessário você desenhar isso aqui, ó. Esse esqueminha aqui, ó, é um garfinho, tá? 2 braços para um lado, 2 braços para o outro e 2 perninhas. Você vai desenhar aqui a zona de ligação ao antígeno, que são esses 2 bracinhos aqui,
que o antígeno se liga nesse espaço aqui, tá vendo? Região variável, que é esse rosinha aqui mais claro externo, porque a quantidade desses bracinhos varia de acordo com a imunoglobulina. Região constante, que são esses dois braços aqui, rosa mais escuro. Pontes de sulfeto, de sulfídicas, que são de sulfetos, que são as formas de ligação. Quanto maior a quantidade de ponte de sulfeto, maior a quantidade de bracinhos. E mais eficiente é a imunoglobulina, porque quanto maior a quantidade de bracinhos, maior a quantidade de patógeno ela consegue caçar, vamos dizer assim, porque ele se encaixa em variados formatos. Aqui, ó. Isso aqui é um outro tipo de desenho. Esse desenho representa um outro tipo de formato. Por quê? Porque esse desenho permite que você perceba que existe uma variedade de formatos de antígenos que podem ser fixados pela imunoglobulina ou anticorpos, tá? Tá vendo aqui, ó? VL, que é essa parte redondinha. Essas duas partes redondas aqui é região FAB. Esse tracinho vermelho é ponto de sulfeto, que é que torna mais eficiente a fixação, é como se fosse uma trava. Quando o patógeno se encaixa ali, a ponte de sulfeto liga o patógeno à imunoglobulina, e essa ligação permite que inicie uma cadeia de reações para destruir o patógeno. Deixa eu ver aqui se perguntou alguma coisa. Fração FC, que é a fração posterior, isso aqui sempre tem, tá? Que quando você desenhar, você pode desenhar dois bracinhos para cima e duas perninhas para baixo. Você vai botar esses dois bracinhos como região FAB, tá? E essa região FAB você coloca como região variável e esses bracinhos, essas perninhas você coloca como região fixa, que é a cadeia pesada. Você tem que dizer a função de cada um. A função dos dois garfinhos superiores é para fixar no antígeno. A função do FAB é para entrar, é como se fosse uma. As duas pontinhas da frente, que são os dois bracinhos, você se liga à bactéria, ao vírus. E a pontinha externa, que é essa fração FC, se liga à célula antigênica, ou seja, a célula humana que vai destruir o patógeno. Então, é como se isso aqui fosse um sistema que puxasse para a parte interna da célula, ou seja, do TCD4 ou TCD8, e dentro dessa célula houvesse o processo de destruição do patógeno, tá? Lembra é um processo mais potente do que a fagocitose. Oligosacarídeos. Carboidratos são acoplados ao domínio CH12 na maioria das globulinas. Entretanto, em alguns casos, carboidratos podem também serem acoplados em outros locais. Estrutura, deixa eu ver se tem outro desenho mais interessante aqui, das outras imunoglobulinas. Aqui só tem um esquema, não está dizendo claramente sobre esse imunoglobulina. Eu sei que tem, porque eu já vi isso aqui. Ah, tá. Classe das imunoglobulinas. A classe de anticorpo é definida pela estrutura de sua cadeia pesada, algumas das quais possuem vários subtipos e esses determinam a atividade funcional de uma molécula de anticorpo. As 5 classes principais de imunoglobulina. Principais porque existem várias. Porém, para a nossa área de atuação, a gente está sendo mais estimulado a estudar essas 5 classes, porque são as que mais são cobradas do material nosso, mas o nosso material também fala de outras, mas não são tão importantes para esse momento. IgM, IgD, IgG, IgA e IgE. Qual a função do IgE? É a primeira imunoglobulina a ser expressa na membrana do linfócito B durante seu desenvolvimento. Na membrana da célula B, o IgM está na forma monomérica.
O primeiro anticorpo produzido na resposta imune primária é sempre IgM pentamérico. Olha só, a grosso modo, o IgM tem 5 braços. 1, 2, 3, 4, 5. Para que ele tem 5 braços? Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa tem Covid, ela vai fazer o exame, vai coletar uma amostra de sangue. Antigamente se coletava uma amostra de sangue. Hoje em dia é mais amostra de estudado, né? Que eles coletam o seu nariz ou sua garganta, que é a região mais perto do vírus, né? Que o vírus da Covid é um vírus aéreo. Você respira e ele fica dentro, ele entra no seu sistema respiratório. Normalmente é assim. Ele pode ser transmitido de outras formas. Por exemplo, uma pessoa que tem Covid, ela pode sim pegar Covid por relações sexuais ou por contato com a mão suja no olho ou na boca, tá? Da boca, da língua, ele entra no sistema digestório e ele fica armazenado durante um tempo na garganta. Mas a maioria dos casos, a pessoa pega a Covid respirando o ar contaminado. Então, se coloca um cotonete não, suave, ou no fundo da garganta, ou no fundo do nariz, que é a região propícia para que esse vírus se desenvolva. Por que eu estou enrolando tanto? O IgM é quando a célula já começou o processo de destruição do vírus. Ou seja, quando há um aumento do IgM, esse vírus já está controlado. Não é que ele não esteja no corpo. A reprodução do vírus já está controlada. Já o IgG é quando há um combate frequente do vírus, ou seja, as pessoas estão lutando contra o vírus, então esse vírus não está controlado. Quando a pessoa está com o vírus ativo, IgG. Quando está controlado o vírus, IgM. Isso em qualquer processo de infecção viral. IgD. Perfaz pelo menos 1% do total das imunoglobulinas plasmáticas. É a função biológica precisa dessa classe da imunoglobulina. É uma coisa incerta. Mas ela também atua junto com o IgD, com o IgM. O IgM ele atua principalmente em pessoas que têm infecções constantes. Ou seja, o corpo está sempre lutando contra algum tipo de micróbio. E o IgD potencializa o IgM. Ó, IgG é a imunoglobulina mais abundante do soro e está distribuída uniformemente em espaços intra e extravasculares. É o anticorpo mais importante na resposta imune secundária. Em humanos, as moléculas de IgG, toda subclasse atravessa a barreira placentária e confere um alto grau de imunidade passiva ao feto recém-nascido. A criança é totalmente desprotegida. O que ela tem é imunidade inata, que é algo biológico. A gente recebe da nossa mãe IgG e todos os anticorpos vindo da placenta, todos os anticorpos, com a amamentação. Porém, o IgG é o único anticorpo que é leve e o suficiente para atravessar a barreira placentária. Isso confere, de certa forma, uma resistência a algum tipo de infecção que essa criança possa ter da mãe, tá? Já que toda a alimentação da criança vem da mãe durante a gestação, pela placenta, a mãe também passa anticorpos para que essa criança não venha a ter algum tipo de dificuldade. Porém, existe uma desregulação nesse processo de produção de anticorpos. Porque quando a mãe tem fator RH negativo e o filho fator RH positivo, a mãe manda uma quantidade tão grande de anticorpos que aquele bebê pode sofrer alguma malformação. Isso é um erro genético, porque a criança tem um fator RH positivo, a mãe fator RH negativo. Então, essa criança pode causar alguns problemas, algumas malformações, ou até a mãe pode perder o bebê. Então, quando a pessoa tem essa doença, que me fugiu a memória agora, alguma coisa fecal, translucência fecal? Não, esqueci. Depois eu lembro e falo com vocês.
vou falar uma coisa errada, não. Quando a mãe tem uma diferença de fator RH com o filho, ela precisa tomar uma vacina anteriormente, para que o seu corpo não cause rejeição. Então, a partir do segundo filho, a mãe também tem que se tratar para evitar. Normalmente, o primeiro filho não dá tanto problema, mas no segundo filho pode dar problemas piores e a mãe pode ter dificuldade para prosseguir essa gestação. IgA é a imunoglobulina predominante em secreções mucocerosas, como saliva, colostro, leite, secreções traqueobronquiais e geniturinárias. O nosso corpo possui imunoglobulinas específicas na parte do corpo. No nariz, no olho, nas regiões genitais, existe uma série de infecções que podem acometer o corpo humano. Então, nessa região já existe também um grupo específico de imunoglobulinas para potencializar a função microbicida, vamos dizer assim, autodefesa. IgE é encontrada nas membranas superficiais dos mastócitos e basófilos de todos os indivíduos. Essa classe de imunoglobulina sensibiliza as células de superfície das mucosas conjuntivas, nasal e brônquio. O IgE pode ainda ter um papel importante na imunidade contra os euminos, embora nos países desenvolvidos esteja associado à reação alérgica. Tá, beleza. Aqui no Brasil, a gente é um país que é considerado subdesenvolvido. Então, é muito comum pessoas morarem em locais que não tenham água tratada e nem esgoto tratado. Então, essa pessoa que não toma água tratada, ela tem uma produção de IgE muito elevada, porque esse IgE é muito eficiente no combate a patógenos. Patógenos, principalmente euminos, que são vermes, né? Que podem estar presentes na água quando tratada. Isso também é uma estratégia de defesa do nosso corpo contra infecções que podem ser nocivas. Você tem alguma dúvida, ou Elisângela? Não, tá dando para acompanhar. Tá, aqui tem um esqueminha, deixa eu só reduzir para. Eu reduzindo, você consegue ver? Consigo ver, só não consigo ler. Tá, Mas dá para ver. Deixa eu só aumentar aqui e vou colocar um detalhe melhor. Agora você consegue ver? Agora sim. Olha só, isso aqui que eu falei para você que são 3 parecidas. A diferença é a localização das pontes de sulfeto. IgG tem 2 pontes de sulfeto ligando os 2 bracinhos. IgD tem uma ponte só. IgE tem 2 pontes, só que na parte superior tem uma e na parte inferior tem outra. A cadeia do IgG acaba se tornando um pouco mais leve do que as demais. Isso facilita o transporte dela por várias partes do nosso corpo. Na hora de desenhar, você pode fazer esse esquema aqui que é bem mais fácil, né? Agora, IgA. O IgA é um pouco maior. Olha só a diferença. O IgA, ele tem a parte superior do anticorpo e a parte inferior. Ela tem a cadeia J ligando um ao outro, tornando mais eficiente. Ou seja, na parte superior ela pode se ligar a um patógeno, na parte inferior também. Já o IgM, ele é pentâmero, ou seja, ele tem 2 braços, tem 5 braços. O IgA, ele tem 2 lados. O IgM tem 5 lados. Então, é uma imunoglobulina mais potente na eficiência, com relação à eficiência antimicrobicida. Deixa eu só ver se tem outra coisa aqui. Ah, sim, tem sim. Eu queria saber. Peraí, que eu já coloquei. Estou conseguindo compartilhar aqui. Eu mandei algumas perguntas lá no grupo, perguntas e respostas. Se concentre nas questões sobre IG, porque isso costuma
ser cobrado por 2 pontos nessa questão. E muita gente pode, com 2 pontos, pode se salvar na prova, tá? A média é 6. Geralmente a prova de Uno tem de 5 a 6 questões. Se você acertar 3 questões, 2, 4, 6. Você já tirou a média mínima. Se você errar uma, valendo 6, você se compromete. Você vai precisar tirar uma nota muito maior. Então, sabendo desenhar aí, geralmente eles pedem na P1 que vocês desenhem a diferença entre as cadeias das globolinas e vocês respondem a função de cada um. Fazendo essas duas coisas, você já ganha 4 pontos. Ou seja, você só vai precisar acertar mais uma questão para conseguir a média. Tá? Você achou difícil? Não, não achei difícil, não. Achei. O negócio é decorar os desenhos, né? E as diferenças. Você Isso precisa. são 2 questões ou eles pedem geralmente em uma questão, né? Então, eles podem pedir uma questão, porque eles podem perguntar para você a diferença entre a cadeia J e o formato, qual a localização da ponte de sulfeto. Eles podem pedir para vocês isso aqui, ó. A diferença quanto à localização da ponte de sulfeto do IgG, do IgD e do IgE. Você vai precisar saber, isso aqui é um esquema, tá? Não quer dizer que seja isso. Você só vai dizer que o IgG, você vai fazer um desenho dos 2 garfinhos para cima e as 2 bases inferiores, que as 2 hastes, vamos dizer assim, os garfinhos, eles se ligam por 2 pontes de sulfeto, no IgG. No IgD, é uma ponte de sulfeto. No IgE, são 2 pontes, porém, essas pontes estão localizadas em locais diferentes. Um na parte inferior e o outro na parte superior. Eles vão cobrar para você qual a função do IgG, do IgD, do IgE, do IgA e do IgM. Isso é sempre. Eles sempre cobram qual a função e em quais locais do corpo eles podem ser encontrados. Eles podem pedir para você desenhar o anticorpo, eles podem pedir para você desenhar, você dizer a função. Isso eu tenho certeza que cai. Eu nunca vi uma prova de imuno que não cobrasse a função do IgG, de algum do IgG. E eles podem também cobrar qual a diferença entre IgG e IgM em relação à situação da infecção. Por exemplo, se você está com Covid há uma semana, qual imunoglobulina vai aparecer no teste? Se você está 3 dias, qual vai aparecer? Se você está uma semana, qual vai aparecer? Se você está 15 dias, qual vai aparecer? Isso é muito importante você saber a diferença. Ah, tá. Entendi. Você sabe a diferença? Então, eu acho que sei, né? Me fala aí o que você acha. Não, então, assim, eu não sei. Após 3 dias de exame de Covid, qual imunoglobulina vai aparecer? Após de quantos dias? 3 dias. 3 dias vai ser o IgG. Normalmente não aparece IgG. É o Por isso, vai aparecer IgM. Depois de 5 a 7 dias, vai aparecer IgG. Aí esse IgG vai ficar alto até mais ou menos 10 dias da infecção. Eles dizem hoje que se você tomou vacina, a partir de 5 dias, seu IgG já baixa. E depois de 4, tanto que da última vez que eu tive Covid, foi em agosto do ano passado, depois de 4 dias, eu demorei mais ou menos uns 3 ou 4, 5 dias para fazer o teste, porque eu sei que a partir do 5º dia é que começa a identificar se você está com Covid ou não, tá? Se você tiver a sorte de fazer o teste PCR, a partir de 3 dias já identifica. Mas se você fizer o teste rápido, é a partir de 5 dias. Então, o que acontece? Depois de 5 dias, já identifica o IgG.
Depois de 8 dias, mais ou menos, já baixa o GG e já começa a ser IgM. Porque se você tomou vacina, em uma semana, seu corpo já conseguiu eliminar o vírus. Isso se você tiver tomado vacina, todos os ciclos, até a última dose, né, que é a dose combinada da vacina, seu corpo já torna mais eficiente o combate à Covid. Mas se você não tiver tomado vacina nenhuma, aí o processo de reação que o seu corpo vai precisar desencadear vai ser diferente. E aí, Seu no corpo... caso, eles pedem a explicação de um para outro. Por que Isso. que aparece em um, que aparece em outro, é isso? Com as suas palavras, me explica aí. Explicar o que eu perguntei? E depois eu te expliquei agora, quando aparece cada um. Então, com as suas palavras, se eu perguntasse a você, depois de 3 dias, qual imunoglobulina apareceria, depois de 5 dias, depois de 8 dias? Então, depois de 3 dias seria o IgM. Depois de 5 dias seria o IgG. E depois seria o IgD, né? Não, Agora, normalmente depois de 7 a 8 dias, de 7 a 10 dias é o IgM. Volta o IgM. volta para o IgM? Volta, porque o IgM é quando o seu corpo está com infecção, já derrotou a infecção. E o IgD aparece quando? IgD não aparece nesse caso, porque a quantidade é mínima. Só se você fizer o PCR é que pode aparecer o IgD. Ah, tá. Mas E com no 3 resto dias rápido, não. também, né? Hã? Mesmo sendo PCR, com 3 dias o IgD aparece. Aparece, mas geralmente eles ignoram esse IgD. No exame vai estar dizendo, que eu lembro que eu já fiz PCR e estava dizendo várias imunoglobulinas que apareceram lá e disseram que se o IgD aparece junto com o IgM, é que você teve infecção. Um potencializa a função do outro. Mas se o IgM aparecer sozinho, é que você não teve nada. No meu caso, eu sou alérgico, então eu estou cheio de IgM. Meu corpo está sempre IgE, quer dizer, meu corpo está sempre com IgE e IgM, IgE e IgM. Eu estou sempre com infecção respiratória. Mas no caso do PCR, está descrevendo tudo que aparece no teu sangue e tudo que aparece no seu estudado, que é aquela amostra do nariz que você coletou, todos os imunoglobulinas. E dependendo da concentração de cada um, eles veem quanto tempo você está lutando contra a infecção. Tudo bem? Tudo bem. Então é isso. A aula de hoje é isso. E eu passei alguns exercícios corrigidos lá no grupo. Eu quero que você dê uma lida e depois mande as suas dúvidas para lá que eu vou respondendo. Tá bom? Tá, tem esses desenhos lá? Tem, eu coloquei essa apostila também no grupo, tá? Tá bom, obrigada. Obrigada, tá? Boa noite. Boa noite, tchau. Tchau.